E aí, gente, esse aqui é o primeiro vídeo do canal e eu tive a ideia ontem de fazer esse canal. O nome eu ainda não sei, estou sem internet enquanto eu tô gravando, mas eu sei que o, o principal conteúdo vai ser falando sobre livros e principalmente lendo livros. E para o primeiro vídeo, eu vou ler Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas, por favor, se alguém estiver vendo isso, não, por favor, não reclama de alguns cortes ruins ou sei lá, dicção. Esqueci a palavra, mas se, sei lá, eu gaguejar alguma palavra, por favor, não reclamem que eu sou assim mesmo, sou bem ruim. E eu vou tentar cortar ao máximo essas coisas. Tá bom, corte de alguns segundos pra vocês que pra mim demorou 2 minutos. Então, vamos começar. Eu não tenho uma câmera daquelas caras ainda. E a câmera do meu notebook não tá funcionando. Então, eu vou ler aqui na minha mão mesmo. E, sei lá, na edição eu coloco alguma imagem aí pra vocês não ficarem sem nada, né? Tá bom, tô abrindo aqui meu livro, Harry Potter e Pedra Filosofal, bonitinho. Cara, eu me lembro que eu ganhei isso aqui em 2018, velho. Foi muito tempo. Nossa, eu era muito irresponsável, você não tem ideia. Tá bom, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tradução de Leah Wheeler. Essa minha edição aqui, ela é sem imagem e a capa é bem bonita. Eu acho que é exclusiva da Amazon. Quando eu for postar o vídeo, eu deixo na descrição de todos os vídeos um link da internet para o box ou o livro separado. Eu vou deixar o box desse aqui. Tá bom. Para Jéssica, que gosta de histórias, para Anne, que gostava também, e para Dee, que foi quem ouviu esta primeiro. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. Ai, gente, lembrando, vai ter muito corte, porque eu sou muito gago em algumas partes, minha dicção é meio ruim quando eu tô lendo em voz alta. Tá, vamos lá. O senhor e a senhora Dursley, na Rua dos Alfineiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura, e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. O Sr. Dursley tinha um filhinho chamado Dudley, o Duda. Em sua opinião, não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas também tinham um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A Sra. Potter era irmã da Sra. Dursley, mas não se viam há muitos anos. Na realidade, a Sra. Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e um marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam que os vizinhos iriam dizer se os Potters aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O senhor Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar,
e a senhora Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou, batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida no Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfineiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho do retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfineiros. Não, estava olhando para a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada exceto no grande pedido de brocas que tinha esperança de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam hesitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. As pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings, o pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil de concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas na rua as vissem, elas apontavam e se espantavam enquanto a coruja atrás de coruja passavam no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo de noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes. Deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capa até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas, também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Potter, é verdade, foi o que ouvi. O filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não incomodasse, agitou o telefone e quase terminará de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando. Não, estava agindo como idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino.
Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção de irmã. Não a culpava. Se ele tivesse irmã como aquela... Mas, mesmo assim, aquelas pessoas de capas... Achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu encontrão em alguém parado ali na porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaro em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor permitiu-se um sorriso. Muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todos os países têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando as noites das fogueiras uma semana cedo este ano, mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Corujas voando durante o dia? Gente misteriosa usando capas por todo lado? E um cochicho? Um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes e uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei, talvez tivesse uma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos.
Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter,